Segundo Seminário Espírita de Pelotas. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o segundo Seminário Espírita de Pelotas de 2006, organizado pela Liga Espírita Pelotense e pela Associação Médico Espírita de Pelotas. Sentimos-nos honrados com vossas presenças. A mesa no dia de hoje será composta por Gilda dos Santos Kremer, presidente da Liga Espírita Pelotense, Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas e palestrante deste dia, Doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Brasil e palestrante desta manhã, Dr. Délcio Iandoli, presidente da Associação Médico Espírita Santos São Paulo e palestrante também desta manhã, Dr. Gilson Roberto, presidente da AMERGS, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e palestrante da tarde de hoje, Dr. Edi Nascente, secretária da Associação Médico Espírita Pelotas e palestrante da tarde, Dr. Fernando Correia, presidente da Associação Médico Espírita de Santa Maria. Convidamos a presidente da Liga Espírita Pelotense para fazer a sua saudação e a prece de abertura. Bom dia a todos, meus irmãos, meus amigos, irmãos de caminhada. Sejam todos bem-vindos a mais esse segundo Seminário Espírita. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos, dessa vez com a presença da AME, Associação Médico Espírita de nossa cidade, unindo-se à Liga Espírita Pelotense para apresentar este segundo seminário. A alegria se torna maior por estarem junto a nós, queridos palestrantes, conforme já é do conhecimento de todos vocês, trazendo suas experiências, trazendo seus conhecimentos. Que bom tê-los todos aqui. Bom trabalho para todos nós. E agora convidamos a todos para que juntos possamos fazer a prece e vocês nos acompanhando em pensamento, vibrando, para que este trabalho, com certeza, terá todo sucesso e nós sairemos daqui muito felizes por termos aprendido um pouco mais. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, companheiro inseparável das nossas vidas, nós muito te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades de trabalho que têm nos sido oferecidas, aprendendo com essa doutrina de amor a valorizar a nossa vida, a valorizar as oportunidades e, com isto, aprender mais, crescer e progredirmos moralmente e espiritualmente. Ampara-nos, Senhor, neste dia de felicidade para todos que aqui nos encontramos. Ampara todos os nossos palestrantes, que possamos ter um bom seminário que fique registrado em nossas vidas. Que a paz deste mestre amigo esteja agora e sempre, se faça esta paz aqui em cada um de nós. Obrigada, Senhor. Chamamos o Dr. Sérgio Luiz Lopes, presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas, para apresentar a primeira palestrante do dia. Bom dia a todos. A nossa primeira palestra
está a cargo da doutora Marlene Nobre, que nos dá a alegria de estar presente no nosso evento. Ela, que é a presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, também presidente da Associação Médico Espírita Internacional, médica ginecologista especializada em prevenção de câncer, médica aposentada do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, editora responsável pelo mensário Folha Espírita de São Paulo, presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel, em São Paulo, presidente da creche Lar do Alvorecer, em Diadema, São Paulo. Doutora Marlene é conferencista e escritora e escreveu 5 livros: A Obsessão e Suas Máscaras, Nossa Vida no Além, O Clamor da Vida, A Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, e organizou lições de sabedoria, entrevistas do médium Chico Xavier. Ela é médium de psicofonia e psicografia, tendo trabalhado de 1959 a 1962 com o médium Francisco Cândido Xavier em Uberaba, Minas Gerais. Ela é a presidente e responsável pela organização de congressos nacionais e internacionais da Associação Médico Espírita. Doutora Marlene Nobre apresentará o tema Paradigma Médico Espírita. Com todos nós, doutora Marlene Nobre. Bom dia a todos. É sempre com imenso prazer que eu volto ao sul do país, encontrando colegas tão queridos, e especialmente nesta data, quando nós temos a fundação da Associação Médico Espírita de Pelotas, com os queridos companheiros médicos, colegas de Pelotas, e que estão iniciando uma longa jornada em benefício de medicina e espiritualidade. E nós estamos inicialmente desejando longa vida a Pelotas. Até o final do século XIX, início do século XX, a medicina andou por terras muito ressequidas no que tange ao cuidar da saúde humana. Por incrível que pareça, ainda tínhamos terapêuticas do tipo de sanguessugas, de passagem, de maceração de órgãos genitais de animais para serem dados como mesinhas aos pacientes. Ainda tínhamos excrementos de animais que eram preparados para a saúde humana e assim por diante. Quem poderia imaginar que em junho do ano 2000 nós tivéssemos o anúncio do fim da primeira parte do projeto Genoma? Quem poderia imaginar que em fevereiro de 2001 nós já tivéssemos finalizado realmente essa primeira parte? Um consórcio extraordinariamente importante que uniu governos e instituições particulares para poder mapear as bases constitutivas do DNA e que nos levariam a mapear 3 bilhões e 100 milhões de bases e realmente procurar dizer ou constatar a importância, o número de genes constitutivos do nosso genoma. Realmente foi
um avanço extraordinário que nós tivemos a partir do modelo materialista, modelo fundamentalista, reducionista, que permeia nossa ciência até o dia de hoje. Mas vamos a esses fundamentos que se constituem até os nossos dias como o modelo preferencial de todas as universidades médicas no que tange à saúde. Então, dentro desses fundamentos, nós temos que o estado de saúde e do completo bem-estar físico, psicológico, ecológico e espiritual é ainda um sonho. Nós sabemos que está em estudo na Organização Mundial de Saúde esse tipo de paradigma, né? Esse tipo que mudará a face da medicina para aquilo que nós desejamos, medicina e espiritualidade. Ainda não se constitui como a bandeira divisa da Organização Mundial de Saúde, mas já existem grupos de estudo para introduzir definitivamente esses conceitos dentro da medicina. Mas o que temos hoje? Né? Na verdade, o que nós temos hoje é na prática, o médico lida com peças desmontáveis, sem interconexão, e o que temos é uma anamnese esquartejada, porque o ser humano está esquartejado, o ser humano está dividido. Você tem uma anamnese na gaveta do psiquiatra, outra anamnese na gaveta do psicólogo, e você tem outra anamnese no hospital, no consultório médico e assim por diante. Não há união das anamneses, não há discussão de casos. E o que se prefere é continuar dividindo o ser humano em partes, vendo-o simplesmente como uma máquina. É o que nós temos, por exemplo, dentro dessa prática, né? E o médico visualiza a saúde como sendo a ausência de doenças. Na verdade, o ser humano é reduzido a componentes menores. Na verdade, o que nós temos é que a enfermidade significa peças avariadas desse corpo, o que significa que o médico é o consertador da máquina. E o que nós temos como cura é, na realidade, de cima para baixo. É o médico que cura, é o médico que impõe as suas próprias vontades em relação ao paciente, embora hoje já exista uma certa autonomia do doente e certos direitos que ele não tinha antigamente, mas o que se observa é que o sujeito fica passivo, ele não sente necessidade de mudar em nada dentro dele, como se ele levasse o corpo, assim como ele leva o carro para consertar no mecânico, as peças avariadas são consertadas e ele volta feliz para casa. Então, não há uma participação do doente para que, conduzindo o seu pensamento, a sua vida para a melhoria, ele auxilie a ação do médico, a ação do remédio que ele recebe. Então, estamos diante de um paradigma que é materialista, reducionista. Por quê? Reduz tudo às partes orgânicas, ao corpo físico, nada mais que isso. Então, o que nós temos é que a terapêutica não se integra espírito ao corpo, porque o espírito não é, na verdade, realçado em nenhum momento. Não há um ser integral. Não se observa
a interação, muito menos, portanto, desta alma, desse espírito ao corpo físico. Na verdade, não existe medicina além do corpo atualmente. E essa terapêutica, que não engloba corpo e espírito, evidentemente, não engloba ser humano ao cosmos, ao Criador, ao universo, ao ecológico. O que nós temos, na verdade, é uma tendência hoje para a mudança de paradigma. E ela se iniciou na segunda metade do século XX. Mas para se compreender melhor essa mudança, da qual o Espiritismo faz parte integralmente, nós temos que lembrar o que Thomas Kuhn define como sendo paradigma. São realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para a comunidade de praticantes de uma determinada ciência. Se nós quisermos resumir, muito simplesmente, é um modelo que uma comunidade científica ou uma comunidade institucional segue em determinados assuntos de ordem científica, de ordem sociológica e assim por diante. E o que é que nós temos observado em relação ao dia de hoje, a humanidade como um todo? Predomina o paradigma materialista, reducionista para toda a sociedade. Acredita-se ainda hoje no poder da matéria, como sendo aquele fundamental, a matéria que vai viver para sempre, a matéria que dá status, a matéria que transforma tudo em ouro. E não se pode viver sem o ouro, e por mais que se acumule, nunca se satisfaz inteiramente o ser humano, porque ele sempre necessita de mais e mais. Este paradigma materialista, ele permeia a sociedade como um todo, e o que nós estamos tendo é uma sociedade hedonista, materialista, que busca o prazer pelo prazer, porque não introduziu o espírito em sua vida, não introduziu o espírito no modelo de conduta, no modelo social. E mesmo que nós nos sintamos religiosos, mesmo que a gente tenha a normatização de vida baseada numa religião, nós ainda não mudamos, porque nosso elo principal ainda é com a animalidade inferior, com a parte mais primitiva do ser, que nos faz simplesmente enxergar o corpo físico sem nenhuma elucubração espiritual. Estamos, pois, vivendo num momento de mudança, de transformação, em que novos paradigmas são pedidos para a humanidade, a fim de que ela possa resolver problemas fundamentais até hoje não solucionados. E o que nós temos é que a física sofreu no início do século XX, nos idos de 1900 e seguintes, nós tivemos verdadeiras revoluções conceituais da física, no que tange a mecânica quântica e tudo aquilo que nos ensinou Einstein sobre o tempo, e que é totalmente diferente da física clássica newtoniana. Mas o que acontece é que nós ainda não inserimos nas nossas vidas as grandes revoluções conceituais da física, porque elas não tiveram o condão ainda de mudar o paradigma em que vive a sociedade, e muito menos o paradigma dos cientistas, daqueles que são incumbidos de modificar os paradigmas dentro da universidade. Então, o que nós temos é mais de 100 anos de mecânica quântica sem introdução das revoluções científicas
dos grandes cérebros da física dentro dos paradigmas científicos. Então, o que nós temos no mundo, segundo essa grande revolução conceitual, é uma rede de relações dinâmicas entre todos os seres do universo e daquele que habita o planeta Terra. Então, deveria haver uma perfeita introdução, inter-relação entre todos aqueles que ocupam, né, o planeta Terra, por exemplo, e suas relações com o universo como um todo. De modo que ainda estamos longe de imaginar que vivemos em entrelaçamento quântico, com todas as comunidades, com todos os seres pensantes, com todos os seres que ainda um dia pensarão, porque não existe esse entendimento do que seja essa rede dinâmica na qual nós estamos e que Fritjof Capra colocou também como sendo a teia da vida. Nós ainda não compreendemos bem que tipo de teia estamos vivendo, que tipo de relacionamento temos entre nós seres humanos e todos aqueles que fazem parte do mundo em que vivemos. De modo que, se tivermos grandes luminares que vierem trazer a mudança de paradigma dentro da ciência, como Claude Bernard, Louis Pasteur, Jung, Reich, Hahnemann, Mesmer, e eu pus de propósito um ponto e vírgula para não ficarmos citando aqui a manhã toda, mas para dizer que são luminares da ciência que vieram, através de suas elucubrações mentais, através das suas cocriações extraordinárias, mudanças ou propostas de mudança para o paradigma materialista. No entanto, nós ainda não soubemos aproveitar e fazer uma síntese desta extraordinária contribuição para que a espiritualidade entrasse finalmente nas cogitações da ciência. O que nós temos nítido e claro é que, a partir da segunda metade do século XX, iniciou-se essa mudança de paradigma dentro da medicina, né? Então, nós podemos detectar a década 1970 como altamente produtiva para a mudança desse paradigma dentro da medicina e, por que não dizer, dentro da própria ciência. O que nós temos, por exemplo, com a publicação do livro Ponto de Mutação, do professor Fritjof Capra, foi esta publicação de grande e extraordinária valia no sentido de impulsionarmos impulsionarmos para uma mudança. Ele propõe nesse livro assistência holística à saúde, o que significa todo ser humano modificado. Então, para ele, a doença ou a saúde são especialmente mentais. Ele diz mesmo que os processos mórbidos, eles nascem da mente do indivíduo. Ele não designa especialmente espírito, mas nitidamente ele coloca as duas entidades, a mente e o corpo físico, como distintos, e observa que esses processos mórbidos, eles resultam essencialmente da mente. Quanto às enfermidades, ele diagnostica, embora sendo físico, mas ele tem uma larga visão da realidade, né, como uma falta de integração do corpo e do indivíduo na sua luta planetária. E assim sendo, são vários os sintomas físicos, psicológicos, sociais que atuam no ser humano e que determinam a doença, aquilo que conhecemos como enfermidade. Ele propõe uma volta a Hipócrates. Por quê? Porque o pai da medicina científica, Hipócrates, e a escola de Cos, eles enfatizaram
muitíssimo a relação espírito-matéria. De que forma? Ele falou, Hipócrates falava, e deixou isso nítido na escola, que o estado de equilíbrio entre influxos ambientais, modos de vida, humores e paixões são essenciais para serem analisados pelo médico em qualquer consulta, em qualquer tipo de doença ou de enfermidade. Então, esta proposta mudaria o campo, o foco atual da medicina, porque seria uma medicina além do corpo, uma medicina além da parte física propriamente considerada, como é esta que nós temos. Dentro dessa mudança de paradigma, contribuiu muitíssimo, né? Como eu disse, é uma história recente, de 1970, com um boom em 1990, uma expansão muito grande a partir de 90, em que esta história recente introduziu um termo importantíssimo, espiritualidade. Então, especialmente nos Estados Unidos, né, nós tivemos um avanço muito grande dessa ideia de espiritualidade, porque o campo já havia sido arroteado por um espírita, sim, William James, um dos grandes pesquisadores na área da pesquisa científica e um dos pais da psicologia pragmática. Então, William James, ele dizia que a emoção é a força condutora da religião, é o lado mais elevado e sublime e funcional da vida. Não importa, dizia ele, se você tem uma religião formal ou não, importa a sua relação com Deus. Importa, isto sim, esse lado sublime que você conserva, de obediência, de amor ao Ser Supremo. É sentimento, religião é sentimento e não se explica. Religião é algo que surge de dentro de você, te arrebata e te leva para os páramos superiores. Então, esse termo espiritualidade entrou como uma luva perfeita dentro da medicina, porque introduziu a fé, a esperança, a ligação do ser humano com Deus. Introduziu perfeitamente a noção de Deus na criatura humana e da criatura humana com o seu Criador. E mais que isso, permitiu que a ciência fosse bafejada por aquilo que há muito tempo ela deixou para trás, né? A fé, a esperança, o sentimento de religiosidade. Então, esse lado mais elevado do ser iluminou Herbert Benson, judeu, que em 1970, em Harvard, iniciou um caminho luminoso até instituir Mind and Body Medical Institute em Harvard, que continua dando medicina, né, e pós-graduação, medicina espiritual e até pós-graduação nessa matéria, em que ele foi muitas vezes criticado violentamente, às vezes até com zombarias, por seus colegas, em virtude de exaltar a fé, o sentimento de religiosidade no coração dos pacientes, de introduzir pesquisas nessa área, mas ele conservou-se firme e a dizer que o poder do indivíduo de cuidar de si mesmo e de se curar é o mais importante dentro da medicina, dentro do seu tratamento, dentro da sua vida, né? Então, a espiritualidade iluminou os caminhos de Herbert Benson e ele pôde finalmente continuar. Há mais de 30 anos ele dá aula em Harvard. Então, o que nós temos, não apenas com Benson, que vocês veem ao alto à esquerda, a medicina espiritual já publicada no Brasil, em que ele fala exatamente isso, que o ser humano, ele é um ser espiritual sobretudo, né, e que deve cuidar especificamente da sua espiritualidade. Não.
Era esse livro que faltava. Então, Medicina Espiritual de Herbert Benson. Aqui, mais embaixo, vocês têm Scientific Research on Spirituality and Health, um livro excelente que eu recomendo muitíssimo, publicado pelo Sistema de Saúde dos Estados Unidos, né, que está dando mão forte a todos os pesquisadores na área da espiritualidade e que nos traz desde o histórico de saúde e espiritualidade até as pesquisas mais recentes que têm sido publicadas, embora ele precise de as atualizações dos 2 ou 3 últimos anos. Nós temos em cima Religião e Saúde, que é uma publicação do Dr. Harold Koenig, que nós já trouxemos ao Brasil por 2 vezes, em 2003 e 2005, no Medinesp em São Paulo, e que nos traz, assim, em mais de 700 páginas, né, a relação histórica entre saúde e espiritualidade, e que normalmente dá essa matéria na Universidade de Duke. O Dr. Koenig é católico. Integrando espiritualidade ao tratamento, nós temos o Dr. William Miller, que é professor de Psicologia e Psiquiatria da Universidade do Novo México e que tem dado, inclusive, pós-graduação nessa matéria. Ele é luterano. E no Scientific Research on Spirituality and Health, que já lhes falei, nós temos médicos, psicólogos, enfermeiros, contribuindo para o tema medicina e espiritualidade, e que têm tendências religiosas as mais diversas, mostrando que, além de tudo, o grande movimento de medicina e espiritualidade no mundo é um movimento de paz, é um movimento de união de todas as religiões, é um movimento em que os médicos e todos aqueles relacionados com a saúde se unem em benefício do doente. Vamos ver então quais são as propostas do Espiritismo para a medicina, porque há sempre um questionamento espírita para cada contribuição que a ciência nos oferece. Por exemplo, o Dr. Antônio Damasio, ele é um neurocientista que escreveu livros, entre eles O Erro de Descartes, Spinoza Tinha Razão e outros. O que ele diz é que a mente humana é um grande terminal de aeroporto, mas é interessante porque o doutor Damasio, ele apenas leva em consideração o quimismo neuroendócrino, o quimismo cerebral, porque ele considera que o pensamento é uma produção das células do cérebro. Então, esse grande terminal de aeroporto do Dr. Damasio não inclui os chamados fenômenos, para ele inexplicáveis e desconsiderados, né? Mas que para nós têm um valor extraordinário na construção de um paradigma importantíssimo para a medicina e a saúde. Qual é, então, o nosso questionamento ao Dr. Damasio, embora a nossa pequenez e nosso sentimento de humildade em relação às pesquisas do grande neurologista dos Estados Unidos e que é português de origem. Então, nós questionamos, por exemplo, como espíritas, né? Porque nós temos a produção de William Crookes, de William James, de Alfred Russel Wallace, uma grande figura da ciência que, juntamente com Darwin, propôs a teoria da evolução das espécies. São esses grandes cientistas que nos trouxeram fenômenos inusitados, não explicados pela ciência. Os dois que estão aqui, à direita, o James, e à esquerda, o Wallace, eles participaram de reuniões de materialização
com a senhora Piper, por exemplo, o James, com William Crookes, o Wallace, né? E a médium Florence Cook, e o espírito Kate King. Quantas materializações, quantas sessões em que os espíritos o espírito de Kate King e outros surgiram do nada, né, e desapareceram da mesma forma. Aonde vamos catalogar cientificamente, né, no cérebro, por exemplo, proposto pelo Dr. Damásio? Onde estão esses fenômenos? Eles não existem por decreto? Nós os afastamos por decreto? Pelo fato de afastarmos esses fenômenos por decreto, eles deixarão de existir? Eles serão banidos da ciência? Ou eles têm valor? O que acontece é que esses fenômenos continuam nos dias de hoje. E como explicar esse ectoplasma? De que matéria ele é feito? Da onde ele surge? Como é que o cérebro teria ou não participação nesses fenômenos? De que maneira? Quais são os mecanismos? Ou eles não existem? São cientistas que observaram esses fenômenos, mas são cientistas sem importância. Mas como é que nós vamos dizer que um William Crookes, que um James, né, que o Wallace são sem importância? Tá certo, eles afastaram o William Crookes, né, do ponto alto da ciência por ele ter afirmado, em todas as vezes em que foi questionado, que os fenômenos espíritas eram verdadeiros. E por isso ele pagou um alto preço, né? Além da isobaria e do sarcasmo, o esquecimento total do seu nome e o não pronunciamento por ser exatamente isto. E ele dizer claramente: eu não digo que isto é possível, eu digo que isto existe, né? E esta afirmação de William Crookes que ilumina, né, a ciência espírita até os dias de hoje, né? E essa certeza absoluta da imortalidade da alma que ele, Wallace, James confirmaram nas suas inúmeras pesquisas. Mas o que poderíamos dizer ao Dr. Damásio do século XX? Estávamos falando de pesquisas do século XIX. O que poderíamos dizer a respeito das pesquisas do século XX? Essas também seriam descartadas? Mas elas foram feitas, a maioria delas, por médicos e psicólogos. Nós vamos descartá-los? Eles não têm valor? Eles não contam para a ciência? E este é um questionamento que nós devemos fazer. Nós devemos fustigar, sim, né? Uma síntese, uma análise, forçar uma análise. Por quê? Porque não basta dizer que os fenômenos não existem, né? É preciso muita coragem para dizer que isto não existe. Por exemplo, depois da saída de Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., né? À esquerda, primeiro à esquerda, nós tivemos, assim, uma grande quantidade de pesquisas, porque o Dr. Moody não pôde fazê-las, né? Ele apenas apresentou casos da sua pesquisa pessoal, mas não houve uma tentativa de pesquisas a posteriori. O que veio com Michael Sable, por exemplo, um cardiologista de Atlanta, né, que escreveu Recordações da Morte, por exemplo. São praticamente 100 sobreviventes da morte que ele entrevistou, né? E que aqui o Moody, né? E aqui nós temos Kenneth Ring, né? Um psicólogo clínico de Connecticut, nos Estados Unidos, que lançou Rumo ao Ponto Ômega e que nos fala daqueles que se transformaram a partir dos fenômenos de quase morte. Então, essa experiência de quase morte está sendo e foi pesquisada por inúmeros colegas no mundo todo. O Dr. Kenneth Ring, o Dr. Melvin Morse, que estará conosco dos Estados Unidos,
no primeiro Congresso Médico Espírita dos Estados Unidos e via expresso para o Paraíso que não se trata, né, aqui este último, não se trata de pesquisa científica, mas de um milionário dos Estados Unidos que sofreu a experiência de quase morte e teve revelações a posteriori, durante o período em que esteve considerado clinicamente morto. Então, essa experiência de quase morte, ela traz inúmeros estados pelos quais a alma, assim consideramos, ou algo que sai do corpo físico e passa a experimentar outros quadros, outras dimensões e a verificar o que se passa ali. Então, é alguém que vai pelo túnel e que ressurge em outro lugar, em uma outra dimensão, que vê o ser de luz, que vê os seus familiares e etc. Que fenômeno é esse? Como catalogá-lo? Né? Para muitos se trata de uma fantasia. Para aqueles que se aferram ao paradigma materialista, nós apenas estamos num processo de falta de anóxia, de falta de oxigênio, e que, portanto, por esse processo, o nosso cérebro passa por alucinações. Mas, como nós sabemos, né, os colegas se perguntam, como é o caso do Dr. Pim van Lommel, que também fez essas experiências, né, além do Michael Sabin, do Raymond Moody Jr., da Elizabeth Kübler-Ross, do Melvin Morse, do Kenneth Ring, da Phyllis Atwater, do Peter Fenwick, da Margot Gray, né? Em 2001, no livro The Lancet, na revista The Lancet, o médico Pim van Lommel, que é cardiologista, ele apresentou casos muito interessantes de pesquisa de quase morte, e ele se pergunta e pede também a explicação dos colegas. O que é consciência? O que é memória? Que, afinal de contas, as memórias e a consciência surgem ou estão bem nítidas no momento em que o indivíduo está clinicamente morto e que tem o eletroencefalograma plano. Não existe mais... além disso, nós temos visões no leito de morte, experiência fora do corpo, reencarnação, transcomunicação instrumental. Cada um desses daria matérias para falarmos aqui amanhã toda, mas é apenas uma lembrança para dizer, por exemplo, numa conversa fictícia com o Dr. Damasio, que existem fenômenos muito além daqueles previstos no seu grande terminal de aeroporto, porque ele apenas ali considera as reações químicas, o quimismo celular ou o quimismo cerebral, sem se importar com fenômenos importantíssimos dessa ordem. Então, o que nos leva a tudo isso? A um respeito enorme pela ciência, como nos recomenda Allan Kardec. O Espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem Espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos só com a lei da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência lhe faltaria apoio e controle. E de fato é assim, né? Nós temos enorme respeito por todos aqueles que fazem ciência, sem dúvida nenhuma, mas também o Espiritismo tem, por sua vez, grandes cientistas que podem aportar conhecimentos e trazer novas perspectivas para a ciência. Então, vamos à compreensão do que seja, né, o paradigma médico-espírita. Depois de todas essas perguntas que fazemos, né, qual seria o paradigma médico-espírita que nós poderíamos apresentar?
Ele foi construído a partir do século XIX e do século XX como sendo uma abordagem unificada mente e corpo, né? Existe, dentro da doutrina espírita, uma interação contínua entre os processos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais. O Espiritismo, sobretudo com André Luiz, no século XX, nos propõe que toda patologia tem origem nos vícios da mente, entendendo-se por vícios da mente a vaidade, a presunção, o orgulho, especialmente o egoísmo, que afinal de contas abarca tudo isso. São esses vícios da mente que nos levam a não agir dentro da lei básica do amor, que é a lei universal. E toda vez que não agimos de acordo com a lei universal do amor, evidentemente sofremos, porque temos que nos reajustar perante a lei. Portanto, as nossas ações, elas são sempre condicionadas ao que temos de prioritário em nossa mente. Se elas são, sobretudo, vícios, nós receberemos de volta, a partir das ações nefastas que temos, receberemos de volta aquilo que tivermos plantado. Então, nós compreendemos no Espiritismo, assim como o Capra, que a doença é uma oportunidade de introspecção e de solução de desequilíbrios. Deveria passar tudo, por favor. Então, dentro da visão espírita, saúde é aquilo que nós colocamos antes, né? Completo bem-estar físico, mental, social, ecológico e espiritual, né? E, sem dúvida nenhuma, a OMS, Organização Mundial de Saúde, que já cogita de colocar isso em termos reais, ela chegará também a essa conclusão, porque temos colegas em todo o mundo que já estão pensando exatamente assim. Então, para o Espiritismo, o poder de comando está no espírito, o poder de comando está na alma quando encarnada, o espírito quando encarnado, que é a alma. E esse alto poder de comando que tem, né, ele pode produzir, né, muitos raios de alto poder restaurador ou destrutivo das células. Então, é básico para o médico essa questão, que a nossa mente produz, né, raios de altíssimo poder de destruição e de restauração de trilhões de células. Trilhões de células não apenas do corpo físico, mas trilhões de células do perispírito. E é fácil a gente imaginar a medicina do futuro, a partir do momento em que os pensamentos forem detectados por aparelhagem própria, por tecnologia, em que nós pudermos, como médicos, se assim voltarmos a trabalhar na Terra, pudermos influir de maneira definitiva, decisiva, nas escolhas que o paciente deve e precisa fazer para manter-se saudável. A questão da doutrina espírita, ela envolve conhecimentos quânticos importantes e já tenta fazer a união entre os conhecimentos, as revoluções da física, que não foram ainda muito bem digeridos nem metabolizados pela ciência de um modo geral, né, e pela medicina em particular. Nós, como espíritas, já temos essa integração graças às revelações dos espíritos. Então, o Dr. Amit Goswami, que é físico quântico dos Estados Unidos e que esteve conosco em São Paulo em 2003, já nos ensina no universo autoconsciente que a consciência está fora da matéria, né? E por isso mesmo ela não é da mesma natureza da matéria. Um livro instigante, interessantíssimo e que em tudo e por tudo se entrosa com aquilo que o Espiritismo vem nos trazer como sendo prioritário, que é a alma, que é o comando do Espírito sobre a matéria. Pode passar tudo de uma vez, por favor.
Então, dentro dessa matéria mental, o que a doutrina espírita nos coloca como básico, né? Que o pensamento é um atributo do espírito, que nós, na realidade, temos 3 cérebros, como enfatiza o professor Paul MacLean em The Triune Brain, publicado em 1968, mas com André Luiz, nós já sabemos desde 1945, 47, que temos 3 cérebros, um deles o primitivo, o outro relativamente à nossa ação atual, o córtex, e o outro em relação à nossa união com Deus, que é o cérebro do futuro e que se traduz pelos lobos frontais. Aprendemos também com os espíritos que o pensamento é constituído de partículas, e essas partículas seguem a lei dos quanta de energia, as ondas supraluminais, além da velocidade da luz. Isso é muito importante porque já começa a união da física quântica, da mecânica quântica, com os assuntos espirituais. É preciso que a gente se debruce mais como médicos, mais como pesquisadores, sobre essas ondas supraluminais, para que a gente saiba um pouco mais, embora a nossa ignorância, da atuação do espírito sobre a matéria. Sem dúvida nenhuma, aprendemos com eles que existe uma ligação com todos os encarnados e desencarnados. Formamos uma teia muito mais ampla do que aquela proposta por Fritjof Capra em A Teia da Vida. Nós estamos interconectados, encarnados e desencarnados, mais que isso, com animais, plantas e tudo aquilo que faz parte da nossa vivência no planeta Terra, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista espiritual. E isso, a nossa entrosação se dá através daquilo que Einstein já havia proposto, que é o entrelaçamento de todas as partículas, especialmente falando das partículas de luz, e que está plenamente conectada no Teorema de Bell, e que foi finalmente constatada por Alain Aspect e sua equipe, comprovando a realidade do entrelaçamento, por exemplo, das partículas no campo da mecânica quântica. Poderia passar tudo, por favor? Então, na aplicação, vejamos agora como é que nós aplicamos um modelo médico espírita, né, dentro da própria medicina e da ciência. Como interpretar as pesquisas mais recentes à luz do espiritismo, tanto na ciência quanto na medicina. Então, nós tivemos o fim do projeto Genoma, em junho de 2000 e fevereiro de 2001. Com o fim da primeira parte, nós observamos que nós temos um número baixo de genes, nós temos escolhas que são feitas por nós, né, e que são formas alternativas para editar a informação. Nós aprendemos que um gene é capaz de gerar inúmeras proteínas e às vezes um gene é capaz de gerar uma única proteína, né? E existe um paradoxo. Na verdade, o gene é regulado pela proteína do citoplasma e não o contrário. E o que é que diz André Luiz a esse respeito, né? Então, vamos ver daqui a pouco, apenas completando, que as proteínas determinam aquilo que deveria determiná-las. Reagem aos estímulos do meio interno, por exemplo, ao citoplasma e ao meio ambiente. No que isso tem de importância para nós? As revelações espirituais nos dizem que as proteínas são os primeiros seres existentes no mundo. E o que a evolução em 2 mundos nos diz? Que a alma atua sobre o citoplasma, os bióforos, né? E mais ainda, que a mente transmite ao corpo todos os seus estados, felizes ou infelizes. De que forma a mente transmite ao corpo os estados felizes ou infelizes? Através dos bióforos. E onde estão os bióforos? Estão no citoplasma.
E o que o fim do projeto Genoma nos diz? Que realmente é o citoplasma que comanda o núcleo e não o contrário. Nós sabemos, portanto, que podemos editar a informação de forma diferente, a cada dia, a cada hora, de acordo com a nossa mente. Então, o destino não é o maktub, estava escrito. Na verdade, nós escrevemos a nossa história cada dia, cada minuto, cada hora, porque nós conseguimos mudar. Mesmo um karma pré-determinado e que vem instalado já no nosso núcleo, com o nosso genoma, nós poderemos modificar. E estão aí inúmeros casos para nos mostrar de curas espirituais extraordinárias e também de revogação de uma lei do karma a partir da conduta humana edificante, benéfica e etc. Então, nós continuamos nesse nosso questionamento em relação à ciência, o questionamento espírita em relação àquilo que já obtivemos do ponto de vista espiritual, né? O que nós temos do ponto de vista espiritual? Existem avanços extraordinários em oncologia, por exemplo. Mariano Barbacide, ele detectou o primeiro oncogene, quer dizer, o gene que determina câncer. E foi em 1982. A partir daí, são centenas de genes já determinados, principalmente com o projeto Genoma Câncer. E há algo que expandiu enormemente o estudo do câncer, né, e facilitou, que foi a informática introduzida na pesquisa biológica. O Instituto Ludwig de São Paulo, por exemplo, com Sandro José de Souza, um rapaz que ainda não tem 40 anos e que já é um pequeno gêniozinho da informática e câncer, e eles já estão desvendando um padrão de metástases que eles colocam nos computadores do mundo todo para favorecer não apenas a farmaco-oncologia, quer dizer, desenvolver remédios típicos para cada paciente, mas também ampliar como que podemos cercear as metástases, como é que nós podemos realizar a radioterapia e a quimioterapia de uma forma muito mais localizada, sem danificar o restante dos tecidos sadios da criatura que passa por essa moléstia. Então, já temos inúmeras conquistas nessa área, e o que podemos dizer? São centenas de cânceres, né? Eles não são iguais entre si, no entanto, eles têm um denominador comum, que é a reprodução desvairada, né? Deslocada, uma reprodução incontrolável e que leva frequentemente à morte, se não for pega no seu início, e hoje já temos um arsenal terapêutico bem mais diferenciado do que tínhamos anteriormente. Mas em relação à parte oncológica, poderíamos verificar o que temos no câncer na visão espírita, né? Que é o trabalho sinérgico das células, né? Os espíritos nos explicam que existe um trabalho sinérgico das células e que nós podemos provocar a desarticulação. Veja como nós não entendemos muito ainda o ser humano e nem estamos muito adiantados em medicina, embora eu já tenha dito que estamos muito diferentes do século XIX, sem dúvida nenhuma, né? Mas, por exemplo, qual é a articulação entre corpo físico e perispírito, entre os trilhões de células do nosso corpo e os trilhões de células do perispírito? Como se dá essa fisiologia? Como é que conseguimos o intercâmbio entre isto, já que o perispírito é o responsável, em última análise, pelos problemas de saúde e de doença do nosso corpo físico? Ainda é uma grande interrogação. Mas o que o espírito André Luiz nos diz é que existe um trabalho sinérgico das células entre perispírito e corpo físico, e que nós podemos desarticular essa sinergia, podemos impedir que esse trabalho se dê harmonicamente. Então,
instalada a distonia que se origina da mente. Como é que se instala a distonia? A partir daquilo que vimos antes, né? Nós temos um alto poder destrutivo ou reconstrutivo a partir dos pensamentos, a partir da mente. Conforme seja a nossa vida na Terra, nós podemos emitir raios extremamente benéficos, ou podemos destruir a harmonia, a sinergia entre as células. De que forma? A cólera, diz Emmanuel, é a responsável pelo maior número de óbitos na Terra. Quem poderia imaginar? No entanto, a explicação está aqui, né? Que a distonia originária da mente são projeções de raios, né? Ou de irradiações, semelhantemente à irradiação ultravioleta, que são impróprias para o nosso organismo. Hoje nós sabemos, né? Se você vai à praia, se vai tomar bastante sol, você está sob a influência, por exemplo, de raios ultravioletas, que numa quantidade inadequada pode levar a um câncer de pele e assim por diante. O que explica André Luiz é que, a partir do momento que nos descontrolamos e que temos aqueles vícios da mente já relacionados, aqueles vícios gerados pelo egoísmo, aqueles vícios que nos levam à cólera, esses vícios destemperam, destroem o nosso campo orgânico, infelizmente, mas nós ainda não nos damos conta disso. Então, compete ao Espiritismo dizer, ótimo, chegamos a grandes conclusões em relação ao câncer. No entanto, a grande profilaxia não se encontra, evidentemente, no tratamento, ela se encontra na mente, né? A profilaxia, a prevenção básica e fundamental é a evolução do ser humano, que pode ser conquistada a partir da evolução dos seus próprios pensamentos, da maneira como ele pensa, maneira como age. Então, médicos têm sim um papel fundamental na sociedade. Ele tem sim. E se ele for médico espírita, ele tem um papel ainda mais relevante, de maior responsabilidade, que é explicar para o seu paciente que tudo aquilo que ele pensa tem influência enorme na sua vida, porque ele constrói a vida a partir dos pensamentos. Então, o que temos aqui? Uma distonia originária da mente? Sim, essa distonia leva a projeções de raios extremamente negativos, no caso da cólera, por exemplo, que podem determinar irradiações ultravioletas impróprias do ponto de vista mental. Os raios são similares. Então, a moléstia, na verdade, é um estado secundário. O câncer é secundário. Antes, nós estamos doentes. Antes, nós estamos doentes mentais. Nós temos doenças do espírito. Então, a mente pode assimilar, no entanto, forças superiores através da prece, através da remodelação dos seus pensamentos. E, sem dúvida, a autodefesa maior que o indivíduo tem é o cultivo do amor, porque o amor é contrário ao egoísmo. Então, o que mais o Espiritismo tem a nos oferecer e questionar? Importante é a questão que se coloca em relação àquilo que surge da própria ciência. Então, nós temos vacinas contra a AIDS, importantíssimas, vacinas que estão surgindo do DNA a partir de 92, vacinas que surgem com o conhecimento, né, de que as células T matadoras são importantíssimas, como uma segunda linha de defesa do corpo humano, né? As predisposições mórbidas que nós trazemos são importantes para nós. Aqui já é a questão espírita. Por que nós trazemos predisposições mórbidas? Em virtude dos nossos erros do passado e dentro daquilo que conhecemos como karma, ou lei de ação e reação. Muitas vezes a infecção surge como um fenômeno secundário, da mesma maneira que o câncer. Já minamos uma determinada área do nosso organismo pelos nossos centros de forças perispiríticos, lesando essas áreas do ponto de vista perispiritual para finalmente termos
germes, os micróbios que vão destruir aquela área mais facilmente. Então, temos que cuidar das predisposições mórbidas que trazemos de outras vidas, mas sem dúvida temos que pensar também no hoje, no aqui, no agora, na profilaxia que podemos fazer na vida atual. Então, o que nos consome por dentro é a falta, é o erro em relação à lei do amor, que é Deus. O erro gerado pelo vício da mente. Esse vício da mente nos leva à falta, a falta nos leva ao remorso, o remorso nos leva à ideia fixa, e a ideia fixa destrói o nosso organismo em determinados pontos, porque nós não temos sob o comando completo o nosso organismo físico. Então, essa ruptura da harmonia, pode passar o outro, completo, por favor? Então, é o que nós vamos ver em retardando o envelhecimento. O Dr. Étienne Bollier, do ANSERM em Paris, é um dos maiores pesquisadores vivos em relação à endocrinologia. Ele descobriu uma pílula da juventude que ele colocou em funcionamento ou em fabricação, e já está à venda em Paris, na França, desde 2001. Mas ele descobriu que nós podemos continuar envelhecendo até 150 anos. Mas a gente se pergunta como espíritas, viver 150 anos sem qualidade de vida, viver 150 anos sem espiritualidade, o que nós já temos observado com o aumento de número de vidas, né? O aumento espantoso de Alzheimer, né? O aumento espantoso de doenças de Parkinson, significa que o ser humano não está ainda preparado para viver tanto tempo, nem 80, nem 90, que dirá 150. E não está preparado por quê? Porque André Luiz explica muito bem. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, mas não sanará lesões do pensamento. E o que comanda o nosso corpo, senão o pensamento? Se o nosso corpo físico é comandado pelo pensamento, e se as lesões do pensamento nos levam a doenças cerebrais importantes, por que viver 150 anos se não existe espiritualidade? É uma pergunta que nós, médicos espíritas, fazemos. A outra questão, né? A personalidade não é obra, né, da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Veja, se ele está favorecendo a vida por 150 anos, nós agradecemos, é claro. Mas a gente se pergunta, a personalidade vai mudar por causa do hormônio? É o hormônio que determina o que seremos? Né? Os médicos espíritas sabem que isso não é verdade, né? Que a personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas é produto da química mental, é produto do que pensamos, é produto do que pensamos e do que vivemos, das ações que nós praticamos. É muito diferente do conceito da medicina materialista, reducionista. Então, nós temos dentro da tecnologia de doenças cardiovasculares importantes descobertas. Hoje nós podemos tirar aneurismas de 1 milímetro na área do cérebro sem interferir do ponto de vista de uma cirurgia cruenta, por exemplo, sem abrirmos o paciente, a partir das pesquisas feitas no Japão. Hoje já podemos decifrar, né, mecanismos dos ataques cardíacos, o meu caso aberto por Lina Badimon, mas também já podemos evitar o transplante. E a tecnologia brasileira, são mais de 30 pacientes já devidamente auxiliados por Radovan Borojovic e Hans Doman, no Rio de Janeiro, que aplicaram células-tronco adultas para a regeneração
do tecido cardíaco. Então, nós temos que, dentro de tudo isso que aprendemos, que são grandes avanços na área cardíaca, né, de tratamento dos pacientes, mas nós temos uma lembrança aqui do André Luiz que é importante, né? Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como liberar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Então, cuidar do coração é bom. Cuidar do coração com tecnologia boa é ótimo. Mas cuidar do coração, do ponto de vista espiritual, é muito mais que isso. E os médicos espíritas têm por obrigação de divulgar, disseminar os conceitos espíritas para que todos os pacientes, e nós como um todo, a sociedade como um todo, saibam o que é bom para o coração. E o que é bom para o coração é o amor. E a vivência do amor. E é essa luta que nós devemos ter. É aqui explicando, mas não há tempo para isso. Então, a engenharia de tecidos é algo importantíssimo nos dias de hoje. Vocês já viram notícias recentes mostrando a formação de bexiga, de órgãos do próprio paciente em laboratório e depois recolocados, né? Estamos diante de uma engenharia de tecidos que está muito promissora e que tenta reconstruir o ser humano a partir de si mesmo com as células tronco-adultas. Mas, aqui eu trouxe algumas curiosidades, né? O Venkestran Shastri, que é o Prasad, que atua no Instituto de Massachusetts, um dos mais importantes do mundo, fazendo engenharia de tecidos, cartilagens artificiais, né, com reconstrução de narizes, orelhas, e a Jackie King, que é uma engenheira também de tecidos e que constrói células a partir da nanotecnologia, são ossos artificiais e que são importantes na recuperação de inúmeros pacientes que passaram ou que passam por esse problema. Mas André Luiz nos diz: ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. E como isso é verdade, né? Cuidamos sempre do corpo, e é bom, e é importante, porque quem passa pelo problema precisa de ser auxiliado em toda a destreza que a medicina puder lhe oferecer. No entanto, nós temos de lembrar a profilaxia, a prevenção, aquilo que é básico à evolução do ser humano, pelo qual o Espiritismo luta desde o século XIX. A verdadeira religião proposta pelos iluministas no século XIX tem um nome: Espiritismo. Espiritismo que é a religião natural, Espiritismo que deve convocar todos os povos, todas as religiões para falarem a mesma linguagem: Deus, a alma, o Espírito. E é por isso que nós temos aqui, né? Não basta você fazer tudo isso no campo médico, ele é importante, mas é preciso que a gente lembre que o sentimento do amor é o mais importante a ser vivido e conclamado pelo Espírito. Então, qual seria a medicina do futuro? Qual é a proposta da doutrina espírita para a medicina do futuro? É André Luiz ainda quem nos diz, né? A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender, passa tudo, por favor, quando a medicina puder compreender, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral.
As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Isto é por demais claro para dizer que tudo aquilo que dissermos deve se resumir numa ação educacional por parte daqueles que fazem medicina. E aqui, esta ação está plenamente consubstanciada nesta frase por Calderaro, por Alexandre. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente um maior papel. É por isso que lutamos, meus amigos. Ficamos felizes com a fundação da AME Pelotas, porque nós batalhamos pela medicina da alma. A alma introduzida na medicina oficial, em pesquisas, em estudos, em simpósios, o espírito sendo proclamado como fundamental. Mas a alma, no outro sentido também, no sentido do calor humano, da fraternidade, do amor, que deve unir todas as criaturas deste mundo e do outro, e que deve nos unir com mais intensidade ao coração amantíssimo de nosso Pai. Muito obrigada.